Olá, hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025. E esta é a nossa segunda edição do dia. Isso aí. E nesta edição, olha, a gente vai mergulhar nos materiais que recebemos, detalhando uma atenção, assim, bem forte à atuação da Rede Globo, que alguns viram como uma defesa do Congresso Nacional, sabe? E como as redes sociais responderam a isso. Muita gente interpretou como uma proteção da elite. Vamos tentar entender o contexto disso, o histórico da emissora que os documentos trazem e aquele caso específico do deputado Hugo Motta. Sim, a reação da Globo a tudo isso, né? Exato. E o que salta aos olhos, assim, nesses documentos é como eles retratam um possível desgaste da mídia tradicional, sabe? Frente à rapidez das redes sociais. Como assim? Bom, os relatos mostram como vídeos satíricos usando inteligência artificial e a mobilização digital conseguiram, desafiar o que muitos veem como um controle da narrativa, né? Entendi. E um ponto-chave que os materiais exploram é como a Globo teria tentado, enquadrar essas manifestações populares. E o gatilho mais recente, pelo que está aqui nos papéis, parece ter sido a cobertura da Globo sobre aquela polêmica da taxação dos super ricos, né? E a reação do Congresso logo depois. Pois é. E isso parece que jogou mais lenha na fogueira do debate sobre o papel da mídia dominante, né? Na sustentação do poder político e econômico aqui no Brasil. Exato. E os textos dão um contexto histórico, sabe? Eles relembram acusações de que a emissora, teria um histórico de se alinhar com interesses do mercado, da elite. Citam exemplos? Citam. Falam daquele documentário britânico antigo, o Muito Além do Cidadão Kane. Apontam o papel da Globo durante a ditadura militar. Entendo. E também analisam a cobertura de movimentos sociais, tipo MST, MTST, que, segundo as fontes, frequentemente foram retratados de forma negativa, sabe? E nesse cenário todo, o caso do deputado Hugo Motta vira um ponto central nos documentos, né? Sim, parece que sim. Tudo começou, relatam aqui, com a derrubada daquele decreto presidencial que ia aumentar o IOF em algumas operações financeiras internacionais. Aquilo que afetaria mais o consumo de quem tem mais grana, né? Exatamente. E a partir daí, figuras do Congresso, como o próprio Motta e o Ciro Nogueira, teriam ameaçado, paralisar o governo para conseguir verbas parlamentares. Uma pressão forte, então. Parece que sim, e a crítica nos materiais é que a cobertura da Globo, especialmente no Jornal Nacional, deu uma amenizada na situação. É o que os documentos sugerem, né? Que a narrativa na TV apresentou o Motta quase como, uma vítima. E ainda classificou os protestos online como discurso de ódio. Nossa, e isso deu o que falar, imagino. Deu muito o que falar. A repercussão negativa foi grande. O portal Na Telinha, que é citado aqui, chegou a reportar que a Globo suspendeu a veiculação da matéria em algumas plataformas. Sério? Sim, depois de acusações de que estava agindo como porta-voz dos ricos. E tem mais, indicam que usaram comentaristas para tentar deslegitimar a mobilização popular. Como? Associando o uso de IA à desinformação, a riscos eleitorais, aquela coisa, né? Entendi. E os materiais vão além, né? Falam até de omissões editoriais? Mencionam que trechos de falas do Ciro Nogueira e do Rogério Marinho, acusando o governo de chantagem, teriam sido cortados das reportagens. E no lugar? Exaltaram a tal responsabilidade institucional do Congresso. Aí as análises comparam essa abordagem com o que descrevem como uma cobertura mais branda, digamos assim, de casos de desinformação ligados à direita, como aquela mentira sobre taxar o Pix. Lembro disso. Uma das fontes até resgata aquela frase do Malcolm X, né? Se você não tomar cuidado, os jornais farão você odiar os oprimidos e amar os opressores. Forte, né? Bem forte. E do outro lado, a mobilização popular, como foi? Essa ganhou muita força, especialmente com os vídeos de IA. O argumento aqui é que eles viralizaram porque tocaram em pontos sensíveis, sabe? O contraste entre privilégios de políticos e a vida da maioria. Faz sentido. O humor como crítica. Exato. E a reação dos políticos que foram alvo, pedindo moderação, controle, isso, segundo os textos, só reforçou as críticas. Transformou a sátira num símbolo de resistência, de denúncia acessível. E citam fontes alternativas? Citam Mídia Ninja, Brasil de Fato, como fontes que trouxeram contrapontos importantes para essa narrativa dominante. Então, para a gente amarrar o que esses materiais mostram hoje,
É um cenário de conflito bem claro, né? De um lado, uma narrativa da mídia tradicional que os críticos veem como protetora de certos interesses. E do outro, essa força que vem do digital, usando humor, tecnologia, para cobrar mais justiça fiscal, mais representatividade. É isso. É uma disputa interessante de observar. Muito. E o que é fascinante e que esses documentos sugerem é como isso tudo expõe uma disputa simbólica acontecendo agora, em tempo real. Levanta questões bem importantes sobre quem controla a informação, né? E como a democracia na comunicação está mudando no Brasil. Fica a reflexão, né? Sobre o impacto disso tudo na opinião pública a longo prazo. Exatamente. O que fica desses embates? Bom, iremos para um breve intervalo. Fique por aí. Bem-vindos de volta. Nessa parte da nossa edição, a gente vai mudar um pouquinho o foco, né? Isso. Sair um pouco do caso concreto para mergulhar numa camada mais, assim, teórica. Tentar entender as estruturas por trás dessa dinâmica que a gente viu. Entre mídia tradicional, redes sociais, poder. Exato. E especialmente naquele episódio recente envolvendo a Globo e o Congresso. Certo. E para isso, a gente vai usar algumas ideias bem fortes que os materiais de base trouxeram, né? Sim, conceitos importantes para análise. Vamos falar de hegemonia cultural, lá do Antônio Gramsci, a teoria dos campos sociais, do Pierre Bourdieu, a ideia de ecologia de saberes, do Boaventura de Souza Santos, e também a pedagogia crítica, do Paulo Freire. Ótimas ferramentas. A nossa missão aqui é usar essas lentes, sabe? Para entender melhor as raízes dessa disputa simbólica toda e qual o papel da comunicação digital nisso. Perfeito. É uma abordagem muito boa. Porque o que as fontes estão mostrando nesse embate todo parece ser mesmo um exemplo claro do que o Gramsci descreveu, né? A hegemonia cultural sendo contestada. Exatamente. Aquela visão de mundo que a classe dominante impõe, como se fosse o senso comum, o natural, ela começa a rachar, sabe? A mídia tradicional, que por muito tempo foi, digamos, a grande arquiteta disso... Sim, a dona da narrativa. Isso. Ela vê o monopólio narrativo dela sendo desafiado. E aí que entram as redes sociais. Não como uma varinha mágica, claro. Claro, tem seus problemas. Muitos. Mas como ferramentas que permitem que outras vozes circulem, outras perspectivas apareçam. Como que a ideia de ecologia de saberes do Boaventura se encaixa aí? Parece que descreve bem essa multiplicidade, né? Totalmente. O Souza Santos propõe que a gente reconheça a validade de outros conhecimentos. Aqueles que nascem fora dos centros de poder tradicionais, sabe? Nas comunidades, nos movimentos. Exato. E as fontes sugerem que as redes sociais, com todos os poréns, podem funcionar como um canal para essa ecologia. Quebrando aquele monopólio do saber, das elites, da mídia tradicional, a gente vê críticas e informações sobre, sei lá, justiça fiscal, programas sociais. Coisas que antes não tinham tanto espaço. Pois é, ganhando visibilidade por esses meios. É um contraponto direto à narrativa que era dominante. Isso me leva a pensar na reação da mídia mais estabelecida. Os materiais falam de uma postura meio defensiva da Globo, né? Sim, menciono isso. E isso conecta com a teoria dos campos do Bourdieu. Como que ela ajuda a gente a entender essa reação? Ajuda muito. Pensa no jornalismo como um campo social. Ok. Um espaço que tem suas próprias regras, suas hierarquias, valores, disputas internas por quem tem mais autoridade, mais legitimidade. Certo. Um jogo próprio. Exatamente. E o que as fontes parecem indicar é que, quando esse campo se sente ameaçado por críticas que vêm de fora, de um lugar menos controlado como as redes, a tendência é ele se fechar. A reação de tentar descredibilizar as críticas, em vez de, sei lá, dialogar com elas, sim, pode ser vista como uma tentativa desse campo de proteger suas fronteiras, sabe? De reafirmar quem tem o direito legítimo de falar sobre certos assuntos. É tipo, aqui quem manda sou eu. Basicamente, defender as regras do próprio jogo. Mas olha, os materiais também alertam pra gente não romantizar o digital, né? Não é só esse palco para contra-hegemonia. É fundamental esse ponto. Crucial mesmo. O mesmo ambiente que permite articular críticas sociais super importantes é também um terreno fértil para desinformação, para discurso de ódio, para manipulação. Não dá para negar. É uma faca de dois gumes mesmo. Total. As fontes até enfatizam que o diferencial parece estar no foco.
Quando a mobilização online se concentra em pautas concretas, sabe? Tipo responsabilização de político, discussão de orçamento público. Coisas palpáveis. Isso, aí ela ganha força, ganha legitimidade. Nesse contexto, até meme, vídeo viral, pode virar o que os textos chamam de pedagogias políticas. Interessante esse termo. São formas acessíveis, potentes, de expor contradições, desigualdades. Isso me lembra até os alertas do Milton Santos, né, sobre os perigos de uma globalização que conecta, mas também concentra poder e informação de um jeito bem problemático. Então, se o ambiente digital é assim tão ambíguo, a capacidade de navegar criticamente por ele se torna essencial, né? Sem dúvida. É aí que entra a relevância do Paulo Freire, que as fontes mencionam. Precisamente. A ideia do letramento midiático, de desenvolver uma capacidade crítica para consumir e produzir informação nesse ecossistema todo complexo. É central. Não é só saber mexer no celular. De jeito nenhum. E a perspectiva do Freire com aquela ênfase numa educação que liberta, que é dialógica, que capacita as pessoas a serem sujeitos ativos na leitura e na transformação do mundo. É diretamente aplicável aqui. Não é só ensinar a usar a internet. É fomentar uma consciência crítica sobre como a informação circula, quem produz, com que interesse. E como a gente pode usar isso para fortalecer a democracia, né? Exato. Para disputar os sentidos do que é importante na sociedade. Parece então que a mídia hegemônica está numa encruzilhada, segundo essa análise que emerge das fontes. Sim, um dilema bem claro. Ou ela se abre para o diálogo com essa nova realidade, sabe? Reconhece as críticas sobre a própria atuação, os questionamentos sobre a neutralidade dela. Como naquele exemplo do fundo partidário versus cortes sociais. Isso, que os materiais citam. Ou ela corre o risco sério de perder relevância, perder legitimidade. A batalha pela narrativa, pela construção dos significados está pegando fogo. É uma disputa intensa. Muito. E para nossa reflexão final, acho que fica uma provocação interessante que os materiais levantam. O que está em jogo de verdade aqui vai muito além da reputação de uma emissora X ou Y ou da briga política do momento. O que seria, então? É a própria construção de um espaço público que seja mais plural, mais democrático de verdade. Um espaço onde as vozes populares, os saberes populares não só consigam resistir, mas tenham força para de fato influenciar, transformar a realidade. É uma disputa contínua, né? Entre aqueles que talvez se vissem como os donos da verdade. Certo. E a verdade que é complexa, que é coletiva, de quem vive o dia a dia do país. Nossa, realmente muito pano pra manga, muita coisa pra gente pensar. Bastante. Olha, pessoal, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão na descrição, tá? Esperamos que tenham achado essa exploração útil. Foi um prazer contribuir. Foi ótimo, como sempre. Lembrem-se que o Povelcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17, e aos sábados ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.